As negociações em torno da PEC do estouro travaram, né? A expectativa de que o texto definitivo fosse apresentado na terça, depois na quarta. Agora já se fala em deixar isso para o Congresso, levar o texto para o Congresso só na semana que vem. A gente vai trazer para cá o Marcos Mendes, ele é professor e pesquisador do INSPER. Marcos, em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui conosco, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. Marcos, primeiro eu vou te pedir uma avaliação geral da maneira, principalmente como o governo eleito tem tratado a condução desse assunto até aqui. Seria uma PEC? Bateram o martelo rapidamente de que a melhor forma de conduzir isso seria uma PEC. Aí as negociações muito tumultuadas, muito turbulentas com o Congresso Nacional. Agora já se fala, inclusive, em uma medida provisória para o ano que vem. Em primeiro lugar, a tua avaliação mais geral sobre esse assunto. Bom, Stephanie, primeiro eu acho que não cabe medida provisória. Se querem aumentar o teto de gastos, tem que mexer na Constituição, que é onde está o teto, onde o teto está inscrito. Medida provisória só caberia em caso de calamidade pública, de guerra, de comoção interna. Nós não estamos vivendo nada disso. Pode ser que haja uma calamidade hoje se o Brasil perder, né? Mas não justificaria isso. Não cabe medida provisória. Se querem aumentar, tem que ser PEC. E aí nós temos um outro problema, que é o tamanho da licença para gastar que o governo está pedindo. Todo mundo que fez a conta chegou à mesma conclusão. Se o governo aumentar a despesa em mais de 200 bilhões, como está sendo pedido pelo governo de transição, a dívida pública vai disparar e vai sair de controle, e isso é muito sério. Que isso vai gerar juros muito altos, vai gerar uma nova recessão. Nós vamos para um quadro parecido ao que aconteceu no governo Dilma Rousseff, com a gravidade sendo um começo de governo, né? A gente vai para um quadro muito grave. Agora, se for possível negociar, como está, por exemplo, na proposta do senador Tasso Gereissati, uma elevação menor na faixa de 80 bilhões e não tirando nada do teto, deixando só tudo dentro do teto, mas com um aumento de 80 bilhões, aí já fica mais manejável, o governo ganha tempo para discutir uma reorganização do teto de gastos, fica uma situação menos desconfortável. Marcos, uma sinalização da equipe de transição de tamanho de buraco agora, mas um apontamento de como o governo pretende fazer com que voltem a convergir as curvas de arrecadação e de despesa, ou seja, voltar a fazer com que o pé caiba dentro do sapato, ajudaria nesse momento? É exatamente isso que eu estava falando. Se você parte de um aumento de 200 bilhões, 230 bilhões, você não segura mais. Vai ficar muito difícil. Ou você vai ter que dar um choque de aumento de impostos, ou vai ter que cortar outras despesas que você não consegue cortar abruptamente, porque a maioria das despesas são obrigatórias, você precisa fazer reformas que demoram, ou você vai pagar isso com inflação. Infelizmente, essa é a realidade. É preciso chamar a atenção, Rafael, que a gente não gasta pouco com política social. Todo o discurso que tem sido feito, precisamos gastar mais. Eu fiz um levantamento recente, tem uns dados do FMI, que mostram 60 países. O Brasil é o quarto que gasta mais no que eles chamam de proteção social. Na frente da gente só ficam 3 países ricos da Europa, Espanha, San Marino e Dinamarca. Então, a gente não gasta pouco, a gente gasta mal. A gente tem uma série de programas que não chegam nos mais pobres e a gente precisa reformular isso. Então, a coisa mais coerente seria dar uma margem agora na faixa de 70, 80 bilhões, para poder passar 2023 financiando esse programa mais robusto de transferência social, mas ao longo de 2023 redesenhar os programas sociais, acabar com aqueles que não funcionam mais, redesenhar o próprio Auxílio Brasil, que é muito mal desenhado. Está se falando em gastar 175 bilhões com o Auxílio Brasil. Eu fiz um estudo com outros 2 colegas que mostra que com 100 bilhões você atende muito bem. Então tem 75 bilhões aí sendo gastos que não precisariam ser gastos ou poderiam ser gastos de uma forma mais eficiente. Mas para tudo isso precisa tempo para rediscutir, para redesenhar os programas. E você começar dando um chute para cima de 200 bilhões na despesa,
é muito grave. Isso é mais ou menos, Marcos, o que aconteceu durante esse ano de 2022 para garantir o pagamento já de R$600? Quer dizer, uma autorização, mas uma autorização temporária, anual até o fim do ano, e depois o resto a gente discute com mais calma. É mais ou menos isso que o senhor defende? Olha, não é uma autorização temporária. Inclusive, tem toda essa discussão, vai aumentar por 2 anos, por 4 anos. Para mim, essa discussão não faz sentido, porque se você aumentar o nível de gastos, ele não volta nunca mais, porque toda vez que chegar o vencimento do prazo que você renovou, isso vai entrar em discussão de novo, vai ser renovado outra vez. Então, o que você precisa hoje é ter um espaço fiscal permanente, definitivo, mas que não seja excessivamente elevado, que seja de um tamanho que não vá fazer a dívida pública disparar. Um outro problema muito sério nessa proposta do governo é que ele está sugerindo tirar de dentro do teto de gasto todo o valor referente ao Auxílio Brasil. Por que isso é muito ruim? Primeiro, porque essa parte da despesa fica totalmente fora de controle. Vai ter muito incentivo político para aumentar bem acima da inflação e do crescimento da economia as despesas com esse auxílio, porque eles vão estar fora de qualquer restrição legal. E o segundo problema é que isso vai gerar uma acomodação que não vai induzir a reforma desse programa. Esse programa precisa ser reformado. Ele está muito mal desenhado. O sinal mais claro de que ele está mal desenhado é que ele passou a dar R$600 por família e não mais distribuir os recursos de forma per capita, de modo que uma família que tenha 5 pessoas receba mais do que uma família que tenha 1 pessoa. E qual foi o resultado disso? As famílias estão se dividindo. O número de famílias com 1 pessoa só subiu de 2 milhões para 5 milhões em poucos meses, em menos de 1 ano, porque as pessoas estão se dividindo para ganhar mais. Isso significa desperdício de recursos, maior dificuldade de chegar nos mais pobres, e, portanto, um programa ineficiente. Então, se você tira do teto de gastos desse programa, vai diminuir o incentivo para reformar e tornar esse programa mais eficiente. Marcos, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem acenado com a perspectiva de apoiar imediatamente um dos projetos de reforma tributária que está no Congresso Nacional em vias de votação, que é aquele projeto que surgiu a partir de um grupo coordenado pelo economista Bernard Api, depois foi abraçado pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, com alterações, né? Isso pode ajudar, se de fato acontecer no primeiro semestre, aqui sendo muito otimista, no primeiro semestre do próximo governo? Olha, seria um resultado dos sonhos. Eu acho que a reforma tributária já está madura, é uma reforma muito boa, ela não faz mágica no curto prazo, mas num horizonte de 5, 6, 8 anos, ela vai mudar o potencial de crescimento da economia brasileira, a gente vai poder gerar mais emprego. A carga tributária não cai num primeiro momento, mas à medida que a economia vai crescendo, tende a ter uma queda da carga tributária. Esse projeto também ajuda a resolver vários dos conflitos do governo federal com os governos estaduais. Agora, eu chamo a atenção para um problema. Na medida em que você aprova uma PEC aumentando a despesa brutalmente, você vai ter como uma consequência inesperada a menor chance de aprovação dessa reforma tributária. Por quê? Porque na hora que você aprovar um aumento de 200 bilhões de reais na despesa, no dia seguinte você vai estar desesperadamente precisando de mais receita. Aí, em vez de discutir reforma tributária estrutural, você vai estar discutindo algum penduricalho para fechar a conta no dia seguinte. Aí vai entrar na pauta discutir CPMF, aumento dos impostos que já existem, em vez de discutir a reforma do sistema tributário que já existe. Então, essa é mais uma consequência negativa dessa PEC. Ela tende a matar a discussão da reforma tributária. Vou agradecer aqui a presença do professor, pesquisador do INSPER, Marcos Mendes, a presença aqui conosco no Novo Dia. Bom dia para o senhor. Ok, muito obrigado, bom dia a vocês, boa sorte para nós hoje no jogo da Copa.